Bom. Cara... É. Que é isso, né? Bom, então, bem-vindo a mais um episódio do Tecno Etc. Eu sou o Thiago. Eu sou o Ricardo. E a gente tá aqui para falar sobre essa placa que você viu nesse videozinho inicial, que é a Titan, né? A NVIDIA GeForce GTX Titan. A gente vai mostrar um pouquinho sobre ela, vai falar um pouco sobre as especificações e vai botar ela para testar alguns jogos aí. E vamos ver como é que ela sai. Eu tô bem curioso pra saber como é que ela vai sair, porque ela deveria ser a melhor placa de vídeo do mundo atual. Mais ou menos. Assim, ela foi lançada, né, foi assim, como se fosse uma iniciativa para montar um supercomputador onde a NVIDIA ficou responsável pela placa de vídeo. E eles fizeram essa placa. Ela não é uma da série 600 e ela não é da série 700. Ela não é uma tem coisa, série. Na verdade, ela é uma edição limitada. Até. Isso, pois é. Então, ela é melhor do que a 680, supostamente. Ela é especificações mais altas. Mas ela não chega a ser uma série 700, então é isso aí, ela é a Titan, não tem nenhum número. E é isso, vamos ver como é que ela sai. Mas antes disso vamos falar sobre as especificações dela. Começando pela parte mais importante, digamos assim. Ela tem 2.688 núcleos de CUDA. O base clock dela é de 837 MHz. E ela tem 6 GB de memória. Cara, 6 isso é GB. mind-blowing, cara. Pois é. Imagina, você tem 4 delas, né, em SLI, que é uma coisa, eu imagino que seja normal, né? As pessoas terem 4. Se você vai gastar tanto dinheiro numa, gaste logo em várias, 4, né? Pois é. E aí você teria 24 GB de vídeo, que é mais do que a maioria das pessoas tem de memória. Né? Não, ela sozinha tem mais memória do que o meu computador normal, assim. Pois é. Ela tem suporte para OpenGL 4.3, GPU Boost 2.0, 3D Vision, DirectX 11, Physics e todas essas outras coisas que você pode esperar de uma placa de última geração. PCI Express 3.0 com consumo de 250 watts, sendo que a NVIDIA recomenda um mínimo de 600 watts de fonte para você rodar ela com segurança. Se você está colocando uma placa desse porte no seu computador, você deve ter uma fonte de pelo menos um kVA. Eu também acho que é o seguro. Você não vai economizar na sua fonte se você vai ter uma placa dessa, né? Por favor. E conectores de energia suplementar de 8 pinos e os 6 pinos, que é de onde ele sai da fonte para a sua placa. Então você tem que... É o que é normal hoje em dia. As placas de alto desempenho. A maioria das fontes vai ter isso daqui. Antigamente eu me lembro que você tinha que se preocupar um pouco quando você ia comprar a fonte, se a sua fonte tinha o conector da placa de vídeo. Hoje em dia a maioria das fontes que tolerariam essa placa já vão ter essa conexão. Sim. Ela tem aqui as entradas para os cabos de energia dela. Atrás a gente tem duas DVI, uma DisplayPort e uma HDMI. E o layout dela, que pra mim é simplesmente lindo, cara. Ela é muito bonita, ela deve ser a placa mais bonita que eu já vi, assim. Ela é linda. Não, ela tem um acabamento, assim, ela não é nem um pouco plástico, assim, ela é um negócio resistente, duro. Ela é robusta, tem esse vidro aqui que você consegue ver os dissipadores lá dentro. Sim. Tem o título, né? GeForce GTX. Isso daqui fica verde, ele acende, tem um LED aqui por trás, quando você liga ele no computador. Fica a coisa mais linda. Fica a coisa mais linda de se ver. Sim. E, bom, eu gosto desse acabamento robusto dela pra ter esses negocinhos aqui que parecem parafusos. Que eu acho bem legal, assim. Sim, ela é bem bonita mesmo. É grandinha, então você vai precisar se preocupar um pouco com o tamanho do seu gabinete para colocar ela lá dentro. Apesar de que ela não é assim, um monstro. Comparado com as outras de alto desempenho, mais ou menos ela é o mesmo tamanho. Sim. E ela tem um próprio nome nela mesma, cara. E isso é beautiful. Então vamos colocar ela no computador e ver o que acontece. Bom, então, a gente vai começar aqui com o Tomb Raider, que é um jogo atual, saiu bem recentemente. E a gente vai colocar ele na opção mais alta preset, que é Ultimate. Vamos começar pelo Ultra. Ok. E explicar rapidamente. O Ultra é tudo quase no máximo, exceto o cabelo, que tem aquele modo, que é o modo que o cabelo fica tipo separadinho, ao invés de ele ser um bloco 3D,
cada fiozinho de cabelo. É. E como vocês podem ver, só de eu mudar de normal pro Trace Effect, o preset já vira o Ultimate. Então essa é a diferença entre o Ultra e o Ultimate. Porém, o Ultimate, que é a última opção de todas, não tá tudo no máximo. Ainda tem como você aumentar o Anti-Aliasing 2 vezes e Shadows dá pra aumentar para Ultra. Mas vamos trabalhar num preset Ultra, que é sem o cabelo com as frescuras. Sim. Quando rolar o benchmark, vocês vão reparar o que é esse cabelo. Por acaso eu achei bem legal a diferença do cabelo, assim. Eu acho que vale a pena deixar o cabelo mais legal. Você pode escolher o benchmark? Não, o benchmark não tá Oh my god. funcionando. Ah! Foi. Cara, eu não sei mais. Cara, bom, vocês viram que... A gente tá sendo trollado pelo computador. Mas, vamos lá. A gente tá aqui com a configuração em Ultra, com o cabelo lá normal, que é um bloco, né, na verdade. E Os gráficos estão bonitões. Sim, o Ultra é um gráfico melhor, assim, só o cabelo que muda. E, cara, a gente tava rodando ali a 100 e poucos FPS, caiu pra 91, 92 agora. Mas mesmo assim, cara, é muito FPS. Pois é. Aí, E lembrando que 110... esse é um jogo pesadinho até. Sim, é um jogo bem pesado. Eu achei que era um jogo mais leve, mas eu descobri que é um jogo bem pesado. Eu não tenho certeza se é por causa de otimização ou alguma coisa assim, mas tudo bem. Outra coisa que vale comentar também é que esse benchmark é esquisito. Ele não são as situações mais pesadas do jogo. A própria abertura do jogo acontecem coisas que o FPS cai mais do que o benchmark, mas não sei porquê. Acho que isso daí deve representar melhor a média do jogo. Sim. Bom, a gente ficou com 91.4 de mínimo, 128 de máximo, 110 de média, que é uma média razoável. Até pra quem razoável. gosta de jogar Razoável. com 60 FPS. Você não me fala, gosta de baixar. 110 de média de FPS, razoável. Ok. Então, A gente tá jogando numa placa, a melhor placa de vídeo do mundo atual, né? Então, ok. Bom, então vamos agora, só pra ver a última opção, chegar no gráfico e mudar ele pra aquela opção Ultimate, que é com o cabelinho fresco. O que, pra mim, assim, vale a pena, mas, sei Cara, lá, o cabelo fica muito bonito. fica muito bonito. Porém, ele fica meio bugado, ele atravessa as coisas, ele não tem uma colisão muito bem configurada. Mas a parte de cima do cabelo fica bonitona, assim, bem... Não, eu achei, cabelo. enquanto você tá jogando, o movimento do cabelo fica bem legal. Quando você pula, o rabinho de cavalo dela fica, sabe, espalhando e tal. Vocês podem ver que faz bastante diferença no cabelo, se vocês repararam. Cara, a diferença é absurda no desempenho, inclusive. Cai pra quase metade dos frames e é só o cabelo dela. Sim, a gente tá ali com uma 70, agora 80, quando ele vira a câmera pra cá ele sobe um pouquinho, né? 75, 77... Mas ainda assim eu diria que até pros frescos tá bem jogável. Não, cara, os frescos jogam a 60, cara. Pois é. Não tem problema nenhum, sabe? Com 77 você não vai cair abaixo de 60. Não, por acaso o nosso mínimo acho que vai dar 50 e alguma coisa, mas... Ah é? Você viu ali 50? Vi, acho que sim. E mesmo assim, como eu disse, no começo do jogo 52 ou 88, a média fica em 69. Eu acho que no começo do jogo deve cair pra 30 e alguma coisa, se bobear, mas ainda assim, acho que 30... 30 ainda... pra cima tá perfeitamente 30 suportável. ainda é jogável, assim. Ninguém vai jogar isso competição de FPS, então... Não é um jogo pra eSport, então não tem problema. Se você quiser brincar de esporte com isso, bota em Ultra e não em Ultimate, e é isso aí. Mas... Bom, como a gente disse antes, o Ultimate não é com tudo no máximo. Pois é. Se você aumentar o Shadow pro Ultra, o FPS dropa quase nada, na verdade. Assim. A gente não notou nenhuma diferença significativa quando você coloca o Shadow no máximo. Mas... Você diminui o Anti-Aliasing. Quando você coloca o Anti-Aliasing no aumenta, máximo... no caso, quando você aumenta o Anti-Aliasing, coloca ele em SSAA, nem que seja 2x ou 4x, tem uma queda significativa no FPS que a gente vai ter que mostrar pra vocês.
Assim, enquanto a gente tava jogando mesmo, a gente colocou tudo no máximo pra testar. E a gente ficou impressionado como ele fica pesado. Bom, como vocês viram, a gente tá aí agora com 37 FPS. E eu nem mexi na sombra, por acaso. Eu devia ter mexido logo de uma vez. Mexeu não? Estuprar de uma vez. Pô, deu mole. Mas a sombra, como a gente falou, não fez tanta diferença. A gente não notou diferença nenhuma na sombra. Mas tá aí. Se aí no benchmark já chegou em 30 e pouco, no jogo ele vai chegar nos 20, tranquilo. A gente tava jogando e ele ficava bem na faixa dos 20 vários momentos, assim. Eu diria que a maior parte ele tava acima de 30, mas vários momentos ele caiu pra 20, 21, 22. Sim, no momento de tiroteio, essas coisas, eu não acho legal cair tanto assim. Pois é. Então eu não colocaria o anti-aliasing tão alto assim. E esse jogo tem muito momento de ação, assim, até com os Quick Time Events curtinhos e tal, que é bem importante você estar com Sim, FPS. tem uma reação rápida. Bom, o mínimo deu 33, máximo 50. Ainda assim, pra mim tá aceitável, mas Sim. No jogo ele vai cair abaixo disso. Eu já não jogaria com essa configuração. E não dá pra notar a diferença. Gente, tem muita gente que com certeza vai pensar assim: ah, mas vocês colocaram tudo no máximo, tem que ser assim, esse é o máximo. Gente, olha só, eu sou uma pessoa muito chata com jogos. O Thiago sabe que eu sou uma pessoa que joga Crysis a 12 FPS. Eu jogo, assim, não no meu computador atual, mas tudo bem. Eu jogaria Crysis a 12 FPS tranquilaço só pra ver o gráfico no máximo, sabe? E eu sou uma pessoa que, cara, eu enfiei a cara no monitor aqui pra tentar ver a diferença do anti-aliasing e eu não senti tanta diferença assim entre o mínimo e o máximo de anti-aliasing. Pois é, eu acho que o jogo tenta deixar isso bem claro quando ele coloca 3 opções, uma High, a outra Ultra e a outra Ultimate. São 3 opções dizendo que tá muito bom. Sim, e nenhuma delas muda o anti-aliasing. Ele sempre deixa o anti-aliasing no mínimo. Pois é, não é desligado, é no mínimo. Não é desligado. Ainda tem a opção de desligado, mas ele não deixa. Tanto High, quanto Ultra, quanto Ultimate, o anti-aliasing tá ligado, só que na primeira opção. Na primeira opção. E sério, eu não consigo ver a diferença direito, sabe? Pois é. Eu acho que pra você ligar o anti-aliasing, você ia ter que colocar numa resolução muito alta, tipo 3000 e caralhada, 2000 e caralhada, jogar em 4K e enfiar a cara no monitor, sabe? E aí você vai ver realmente a diferença. Mas aí talvez você precise de umas 3 ou 4 Titans. No momento que você colocar um monitor de 4K, coloque mais umas 2 Titans aí, pelo menos. Bom, então acho que pra essa máquina daqui é isso. A gente vai testar com uma i7 para ver se a gente nota alguma diferença do processador do AMD versus o i7. Então a gente agora vai testar basicamente a mesma coisa que a gente testou com o outro computador, que era com o processador AMD, um X6 Phenom. A gente vai testar com um Intel i7 930, que é um processador mais ou menos antigo. Há polêmicas com relação ao desempenho comparado a um Phenom X6. E a gente vai testar, dar uma chance para as duas opções com a mesma placa, evidentemente, a Titan, que é a que está em destaque aqui. E a gente vai começar com o Tomb Raider, com as configurações em Ultra, né, que é com o cabelo da Lara Croft desligado, entre aspas. Aquela opção do Hair Quality vai estar normal, que é onde os fios estão, sei lá, como se fosse um bloco, e não cada fio independente. E a gente vai rodar o benchmark, que nem a gente fez da outra vez. E é isso aí, vamos ver o que acontece. Sim, esse primeiro benchmark vai ser com o anti-aliasing no mínimo. Não desligado, mas no mínimo. Bom, a gente realmente começou com um frame rate alto, que nem da outra vez também, acima de 100 FPS. Aí tá caindo agora um pouquinho, mas nada abaixo de 100 ainda. Agora deu. $114, 115, eu acho que ele deve ficar aí por volta de 110, 115, por aí, de average.
A média eu acho que vai dar mais alto, acho que vai dar uns 120. Agora ficou Mínimo alto também. 96, mais ou menos, e o máximo deve dar 140, alguma coisa. É o benchmark polêmico, que a gente não sabe direito por que é assim, sei lá. O próprio começo do jogo seria um benchmark mais interessante. Sim, então, a gente tem ali mínimo de 95, máximo de 138 e um average de 117. Bom, isso foi um pouco mais alto do que o que a gente teve com o X6. E foi engraçado que a gente acabou de rodar ele um pouco agora, logo antes de gravar, e o nosso mínimo tinha dado acima de 100. Então, sim, e o average mudou, deu variou. 120 alguma coisa, né? Acho que foi. Bom, mas ele tem essa variação, é normal, mas mesmo assim, ele tá acima do que a gente recebeu com o X6. Pois é. Então, a gente agora vai tentar experimentar aí colocar o cabelo, né? Colocar, no caso, o gráfico do jogo na última opção, que é o... sei lá, o modo Insane, que eu não lembro agora o nome. A gente vai colocar um cabelo bonito na configuração Extreme, eu acho. Extreme, acho que é isso. A gente só vai Ultimate. Ultimate. Como a gente falou da outra vez, a única coisa que ele muda é o hair quality para esse Trace Effect. Sim. Vamos dar Apply, Close. Vamos lá. E aí, bom, como a gente espera, o FPS vai cair pela metade, sei lá. É bem como no AMD, fez uma diferença bem brutal. Ao invés da gente estar na casa dos 120, a gente está... 60, 70, caiu ali pra 50, 50 e pouco, né? É bem quase a metade mesmo, um pouquinho acima da metade mesmo. É incrível a diferença que só o cabelo dela faz. De repente, é o caso de ter que ter um processador mais novo e, sei lá, 4 placas dessa pra fazer o jogo rodar inteiro. Com o cabelo dela ligado. Porque tem umas cenas aí que a gente já testou que caiu pra abaixo de 30. A gente não tá. A gente leva o benchmark em consideração, mas a gente espera que o frame caia assim, pelo menos 10 abaixo do benchmark. Não, e nesse caso cai menos. É porque assim, o nosso mínimo aí deu 49, que é perfeitamente aceitável. Mas no jogo ele caiu abaixo de 30 em alguns momentos. Sim. Então. Bom, average está em 72, máximo 85, mínimo 49. Bem respeitável, assim. E também um pouquinho acima do AMD. E agora a gente vai testar com o polêmico anti-aliasing no máximo. A gente vai colocar também aqui, que da última vez a gente esqueceu, o Shadow no máximo também. Mas que a gente, como a gente comentou, não fez tanta diferença. Só o Shadow não fez tanta diferença. O Anti-Aliasing é que é o super estraga prazeres. Bom, vamos lá. Eu acho que essa questão do anti-aliasing é um marketing de placas de vídeo, assim. É pra você sempre achar que a sua placa de vídeo não é boa o suficiente e que você tem que comprar a próxima. O problema é que não existe próxima depois dessa placa de vídeo, ainda, né? Pois é. Ou comprar 2, 3, 4, fazer um SLI bolado. Vai movimentar também bastante a indústria de fontes, né? Porque pra rodar um monte dessas também você vai precisar de uma fonte aí de 1.6 kVA, sei lá. Bom, como vocês podem ver, o FPS caiu bastante. Ele agora está em 48, mas ele começou ali bateu até 20 alguma coisa. E durante o jogo, como a gente já testou, ele cai bastante. Uma coisa também que a gente ainda não tinha comentado. A gente não está fazendo essa captura pelo Fraps. Acho que deve dar para notar. A gente se esforçou o máximo possível para colocar uma câmera bem em frente ao monitor e pegar com a melhor qualidade possível. Eu acho que até tá ficando razoável, mas
a gente não quis interferir no resultado do benchmark, então a gente achou melhor fazer isso do que capturar pelo próprio Fraps, que iria cortar uma boa porcentagem do nosso resultado. Sim, então, aqui a gente teve um mínimo FPS de 26, máximo 48, average 38. Esse mínimo de 26, eu acredito que durante o jogo ele vai cair abaixo de 15. Também acho. Então, eu não jogaria assim. Até porque tem várias cenas desse jogo que tem muita coisa, assim, tipo... meio... 1 milhão de cenários, sei lá, tem uma parte que parece uma favela, assim. Que tem muita coisa pra rolar aliasing, então... ou anti-aliasing, no caso. Então vai cair bastante. Bom, como a gente já falou, eu não jogaria assim. Eu colocaria o anti-aliasing no mínimo, ou alguma variação ali que deixe melhor. Mas, se você quiser ver como fica com o anti-aliasing no máximo, testem aí. Dá pra jogar? Dá pra jogar. Mas eu acho que vai atrapalhar um pouco durante o gameplay. Bom, eu também pela nossa filmagem aqui, que vocês estão conseguindo ver agora, acho que não vai dar pra ver. Não seria, na verdade eu tenho certeza que não seria o que você deveria levar em consideração para ver se fez alguma diferença ou não. Mas a gente olhando aqui diretamente para o monitor, não nota nenhuma diferença assim, do anti-aliasing no mínimo para o anti-aliasing no máximo. Se desligar ele, dá para ver o serrilhado, também não fica feio, mas dá para ver. Mas com ele ligado, dá no mesmo, assim, no mínimo, no máximo, qualquer uma das opções. Então a gente agora vai lá pro Crysis para ver como é que ele fica. Bom, então a gente agora vai experimentar aqui com o benchmark dos benchmarks da atualidade, eu diria. Pra mim, ele ainda é o jogo mais pesado. Acho que, sei lá, não sei, não consigo pensar em nada que... Eu não consigo pensar em nada que ultrapasse Crysis em termos de peso, assim. Nem em termos de gráfico também. Como sempre, ele foi feito pra não ser jogável, né? E eles fizeram um bom trabalho nisso. Pois é. Então vamos lá nas opções, né? A gente vai aqui nas opções, né? No gráfico a gente colocou Texture Resolution no máximo. O V5 a gente está desligado só para ver o FPS de verdade. O System Spec Very High, que nesse jogo ele realmente coloca tudo no Very High e não tem nenhuma configuração maior do que essa, tá? A única coisa que a gente deixou no mínimo foi isso daqui, o Anti-Aliasing, que foi o que a gente viu no Tomb Raider. Que faz toda a diferença. E eu vou mostrar como ele realmente também faz toda a diferença no Crysis. Bom, primeiro mostra as opções só pra... como vocês podem ver, tem o Disable. Esse daqui era o menor do Tomb Raider. E esse daqui era o maior do Tomb Raider. Enquanto que no Crysis tem mais todos esses aqui acima. Bom, a gente vai primeiro testar com esse daqui rapidinho e depois a gente muda. Eu vou dar um load aqui numa parte que a gente já tava, que é uma parte legal, tem água, tem ação. Acho uma parte legal da gente ver. Eu tô jogando na dificuldade mais difícil. Foi uma brincadeira que eu fiz com o Thiago e agora eu que vou ter que jogar. Bom, vamos lá. Muita calma nessa hora, ele tá carregando. Aqui dentro de uma área fechada, assim, ele tá dando alguns lags que ele tá carregando, tá, gente? Assim, numa área fechada, ele fica 80, 90 FPS, uns 70 quando eu olho aqui pra fora e tal. Eu cheguei até a ver um 100 ali em algum momento. Sim, você pode ver ficar de castigo olhando pra parede. Se eu olhar pra parede, chega a 100 e pouco. Bom, mas você não vai ficar o tempo todo olhando pra parede. Muito obrigado, Thiago, por ter me colocado com 3 arrows. Ok. E aí? Ele ficou dando tiro pro alto e sei lá, gastou as arrows. Mas também. No amiguinho lá. No amiguinho. Vamos lá. Aqui fora ele desce um pouco. Ele deu até um loading agora, ele caiu bastante. É um loading mesmo. Um loading naquilo ali. Bom, como vocês podem ver, eu tô jogando com o Anti-Aliasing no mínimo. Não é desligado, mas é no mínimo. E eu não consigo ver, ficou eu e o Thiago aqui, que nem os idiotas, olhando pras dobras das coisas. E a gente
quase não consegue ver. É uma coisa muito ridícula de pequena, sabe? Então, não Até fez quando diferença pra gente. desliga, dá pra ver. É. Mas como a gente tá jogando na resolução nativa do monitor, acaba ficando aceitável também. Quando desliga, não fica, sei lá, uma motosserra aqui, sabe? Fica tipo... Fica um pouquinho Fica de sem anti-aliasing. anti-aliasing, É. assim. Mas com o mínimo de anti-aliasing já não dá pra ver. Fica lisinho. Fica lisíssimo. E como vocês podem ver, o gráfico tá no máximo, né? E tá a 50 FPS, 40. De vez em quando eu olho, faço um movimento meio brusco, cai pra 30 e alguma coisa. Mas vamos lá pra ação. Aí as texturas também estão no máximo. Ah, sim, tudo no máximo. Você vê que eu tô jogando tudo no máximo a 60 FPS por aí. Ah, por acaso eu gosto de jogar no cloak, tá, gente? Ah, por acaso, só por causa do benchmark eu vou tentar não jogar no cloak. Eu vou vir pra cá, vou tentar jogar com arma mesmo. Porque eu acho que pesa mais. Vamos lá. Eu já vi ele chegando no 30, mas não vi caindo no 20 alguma coisa. Ah, vou fazer de volta. Ah, meu Deus! Pera! Bom, vocês viram uma cena de bastante ação agora. Eu por acaso nem falei nada porque eu tava realmente concentrado em tentar passar sem morrer. Bom, Mas, mano, deu pra ver que... cenas indoors, assim, o gráfico tá lindo, tá dando vontade de lamber a tela e tá 60, 70 FPS. Lá fora caiu bastante, caiu pra 30, 40. Pra quem gosta de jogar estilo PlayStation 3 60 FPS pra cima, tem que jogar com gráficos estilo PlayStation 3 nesse jogo. Exatamente. O PlayStation 3 não que chega diminuir. nem perto desse gráfico aqui. Vai ter que colocar de repente no high ao invés de very high. Bom, agora nós vamos fazer a exata mesma coisa, só que com isso daqui no máximo. Só pra gente ver a diferença rapidinho. Não! Tá, eu vou dar o mesmo loading que eu dei. Esse review vai ficar gigantesco, mas vale a pena, porque essa placa é muito boa. Mas como vocês vão ver, Crysis não foi feito pra ser jogado. Talvez com umas 4 placas dessa dê pra jogar. Talvez. Mas não sei se é 60 FPS. Eu não sei também. Nvidia, quer mandar uma placa pra gente testar? Bom, vocês podem ver, já tem uma diferença inacreditável aqui dentro. Mesmo olhando pra parede, eu não consigo chegar mais a 100 FPS. E, sério, não tá fazendo diferença nenhuma aqui. Assim, tá fazendo diferença? Tá, até tá. Mas não vai fazer diferença. A não ser que você fique colado na parede, que nem eu tô fazendo agora, tentando ver o erro, você não vai sentir a diferença. E vamos ver agora como ele vai sair na hora da porrada. Bom, já vi aí um 22. Opa, 17.
Bom, como vocês viram, fez bastante diferença. Só no iniciozinho eu senti, no início do tiroteio eu senti uma queda brusca de FPS. Mas depois eu não senti tanto assim, cara. Eu vi que em vários momentos ele ficou na casa dos 20. Mas, lembrando que cinema é 24 FPS. E a gente não acha ele com lag, então sei lá. É assim, questão de gosto. na hora de jogar, eu sinceramente, eu não jogaria assim. Com certeza. Tá? Eu não gostaria de jogar assim. E como eu falei no Tomb Raider, eu sou uma pessoa extremamente chata. Eu com certeza jogaria assim se fosse pra qualidade, sabe? Se a qualidade da imagem não fosse tão boa. Mas como é o anti-aliasing e eu não vi diferença, se eu tivesse vendo diferença, eu colocaria no máximo. Eu sou chato assim. Mas eu não tô vendo diferença nenhuma. Assim, claro, aqui fica smooth, sabe? Eu realmente nem sou, eu vou enxergar os pixels se eu enfiar a cara no monitor e eu não vou ver o anti-aliasing. Pois é. Mas, assim, com o outro anti-aliasing, com o anti-aliasing no mínimo, não fez diferença. Pra mim não fez diferença e eu sou muito chato com isso. Bom, eu acho que é isso pro Crysis 3. Eu acho que assim, a placa se saiu de maneira excepcional, como deveria ser, como era de se esperar, né? E pra quem quiser, sinceramente, pra quem quiser jogar com o anti-aliasing no máximo, dá pra jogar. Deu pra jogar. Foi chatinho em alguns momentos? Foi, mas deu pra jogar. Mas acho que não vale a pena mesmo. Eu acho que não vale a pena, mas assim, se você é mais chato do que eu, e olha que eu sou muito chato, ainda dá pra jogar. Bom, então é isso pelo benchmarking de Crysis 3. Então a gente agora vai testar o Crysis com a mesma configuração que a gente estava antes, no Alienware de fábrica, o Aurora, que é com o processador i7 930. É basicamente a única diferença. Tem um pouquinho menos de memória, mas como é bem acima do requisito do Crysis, não vai fazer tanta diferença. E com a mesma placa, no caso, a gente vai fazer um comparativo entre o processador AMD com a Titan e o processador Intel com a Titan. Sim. Nesse benchmark que a gente vai fazer agora, a gente está usando a configuração máxima do jogo com o menor anti-aliasing, sem ser o desligado. Isso. Que foi o que a gente mostrou anteriormente. Exatamente. Então vamos lá. De novo é aquele loadzinho, vai demorar um pouquinho. A gente vai passar pra pelo carregar. mesmo lugar. Vai ter um travamentozinho aqui porque ele está carregando ainda. Isso daí é normal. Bom, como a gente mostrou, aqui dentro fica com FPS bem alto. Vamos lá fora e vamos pra ação. Ele dá essa queda igualzinho caiu bastante. No outro, né? Sim, por causa do load. Carregar cenário de fora. E vamos lá, eu vou fazer ação pura, que nem eu tava fazendo no outro, que é pra testar o FPS melhor. Então vamos lá. Isso. Bom, acho que já dá pra notar até que por acaso o frame rate tá um pouco mais alto, tá bem mais consistente. Só porque eu falei. Ele deu uma caidinha, mas tá com o frame rate consistente mais alto, a média tá mais alta do que no AMD. Então, realmente o processador Intel com a placa GTX tá parecendo melhor mesmo, um pouquinho melhor. Sim, eu tô achando que tá bem mais liso por acaso. Eu não tô sentindo nenhuma
queda de frame, nem quando você falou que deu queda de frame eu senti. Pois é. Não, ele deu uma... parecia que deu um load, assim, deu uma parada. Ele foi pra 20 FPS. Mas até nessa partida aí, que no outro tava caindo pra 20 e alguma coisa, aí não chegou a descer dos 30. Eu não lembro os valores do outro de cabeça, mas... Eu me lembro que pelo que eu tô reparando, esse daqui tá melhor sim. Bom, como vocês puderam ver, tá bem liso. Eu tô sentindo bem liso o jogo. E, cara, tá, assim, tá melhor do que com o X6 que a gente tava testando. Que já tava bem decente, assim. Então a placa tá fazendo a parte dela, com certeza. Sim. Bom, então, agora a gente vai testar com o anti-aliasing no máximo. É isso aí. Vamos tentar estuprar ela mais uma vez. Sim. Vamos ver se ela se sai melhor. Aliás, como é que ela se saiu? Ela se saiu mais ou menos bem, assim, caiu bastante o FPS. Caiu um pouco. Mas... não foi tão brutal quanto o Tomb Raider, mas caiu bastante. Caiu bastante. Como eu falei anteriormente, eu não vejo diferença nenhuma. Eu não acho que vale a pena, mas ok. Eu vou mostrar pra vocês. Como vocês podem ver, já tá bem abaixo do que tava antes. É verdade. E vamos logo pra ação. Opa, acontecimento inesperado. Então, ele tá mostrando 14 FPS, mas eu acho que tá em 0. Eu também acho que não. Acho que ele tava com um errinho de contagem. Sim, sim. Bom, vocês puderam ver que realmente diminuiu inacreditavelmente. Mas vamos lá. Já vimos 20. Já vimos 18. Por acaso, nos momentos que não está acontecendo tanta coisa, fica até com um frame rate decente. Eu acho que essa daí deve ser uma das partes mais pesadas do jogo, em termos de chuva, vento, explosão, essa é fumaça, uma parte partícula. bem pesada. Eu não diria que é a parte mais pesada do jogo. Mas já é o suficiente para já não valer a pena colocar essa configuração. Eu não jogaria assim no normal. Acho que na parte fechada vai ficar até um pouco mais aceitável, mas... por acaso foi... A parte fechada fica mais aceitável, mas mesmo assim... Não fica com a consistência que você vai esperar para esse tipo de jogo. Bom, exatamente. Então, como eu falei antes, não acho que vale a pena colocar o anti-aliasing no máximo, até mesmo porque a gente não vê diferença quase nenhuma. Então é isso, é uma questão de opinião. Se você quiser alguma coisa entre o mínimo e o máximo, é questão de ficar fazendo aí os testes e... O próprio começo do jogo é um bom lugar para benchmark, porque acontece bastante coisa. Ele fica com frame rate relativamente baixo e tem vários, na verdade, picos altos e baixos, assim. Então, é questão de ver, fazer os tweaks aí, ver o que funciona melhor. Mas, opinião nossa, a minha, eu concordo com o Ricardo, que bota aquele primeiro nível de anti-aliasing, quando você desliga ele, dá pra você ver um serrilhadinho. Mas se você estiver jogando 1920 por 1080 com a resolução nativa, fica um serrilhadinho minúsculo, porque você tá, cada pixel é tão pequeno que no meio do jogo, com motion blur de movimento, você não vai... Motion blur de movimento ficou redundante, mas você não vai perceber quase em momento nenhum, a não ser que você esteja olhando para a parede e parado, você vai notar. Mas o primeiro nível de anti-aliasing já fica direitinho e sem nenhum serrilhado. Não! Eu não quero, me leva. Começou o review, vamos lá. Não! Minha plaquinha! Acho que vocês podem ver pela reação do Ricardo que a placa foi razoável, né, no nosso teste, pelo menos na nossa opinião. A gente testou com jogos que, assim, o Tomb Raider pode não ser a coisa mais pesada do mundo, mas ele até é pesadinho, porque
Ali tem muito cálculo sendo feito ali. Pois é. Tem muita coisa em tela. tela. O gráfico é bonito também. Tem aquele lance dos cabelos, quando liga aquilo, então fica mais pesado ainda. Diminui pela metade a performance do jogo, impressionante. Aquilo ali foi impressionante mesmo. E o que a gente aprendeu com esse review foi: não ligue o anti-aliasing. Pois é. Se ligar, deixa no mínimo, não tem problema. Mas no máximo, realmente, ainda não existe. Ainda não existe placas de vídeo suficiente. Eu acho que 4 dessa daqui dá pra ligar o anti-aliasing no máximo. A gente teria que experimentar. Fora o Tomb Raider e o Crysis 3, eu testei em casa mais alguns jogos. Então eu vou falar aqui por alto, eu tenho minha colinha de FPS que eu não me lembro direito. Battlefield 3, eu não quis testar no single player. Porque, sério, se você vai comprar Battlefield 3, se você joga Battlefield 3, você não joga só no single player, você termina muito rápido o single player, você vai pro multiplayer. Que é o que importa. Que é o que importa. Então, vamos lá, multiplayer. Eu deixei o multiplayer no mapa Operation Firestorm e ele ficou entre 70 e 80. Isso num lugar que tinha bastante gente, tinha prédios, tudo, não era no meio do deserto nem nada. Tava rodando esse FPS, o que é abaixo do que eu vi em outros benchmarks por aí, mas os outros benchmarks estavam em single player, isso daqui é multiplayer com porrada, tiro e bomba. Depois eu fiz com o metrô, que é uma fase fechada. Na parte fechada do metrô, fica entre 80 e 100, bem respeitável. Fora do metrô, entre 60 e 80, que também é bem respeitável. Tem coisas acontecendo, tinha bastante player jogando, então realmente porrada, tiro e bomba mesmo, assim. Eu tava jogando que nem um maluco. Eu joguei também com o Skyrim, que é um jogo antigo. Eu joguei só pra saber como é que ia ficar, porque eu tava jogando no momento. E ele ficou, dentro de lugares, assim, ficou por volta de 180 a 200, geralmente indo até 300, 300 e pouco, o que é uma agressão, mas tudo bem. Fora, ficou 70, 110 por aí, e isso tudo com tudo no máximo, anti-aliasing no máximo. Esse que eu falei é tudo com anti-aliasing no máximo também. Testei também com Dead Space 3, porque nas outras placas que a gente fez de review da NVIDIA, a gente testou com Dead Space 3, que é um jogo que não tem um gráfico ruim, é um jogo bem legal. Um jogo bem bonito. Ele ficou a incríveis 180 a 200 FPS no normal, assim, bem normal. Ele fica acima de 200, na verdade. 180 eu tirei uma base, assim. Eu também testei com isso daí, algumas pessoas vão querer me matar, mas tudo bem. Eu testei com Dota 2. Eu não jogo Dota 2, mas eu achei que é um jogo que tem muita gente que joga. Eu não acho que é um jogo que você vai comprar uma placa desse porte pra jogar, mas eu testei e ele ficou por volta de 80 e 100. Eu achei isso incrivelmente baixo, aí depois eu fui pesquisar e eles falaram, placas inferiores a Titan conseguem desempenho maior por algum problema no jogo. Entendi. Então, não era... Eu tenho um amigo que tem a 650, não é a TI, só a 650, e ele roda esse mesmo FPS, mais ou menos. Então é uma questão de compatibilidade. É uma questão de compatibilidade mesmo, eu não sei se o Dota 2 tem suporte para placas assim e tal, eu não sei como é que funciona. Mas, pelo que eu vi, foi uma placa que se saiu muito bem. Também muito bem. É impressionante mesmo, assim, vale lembrar também que esses FPS que ele tá falando, ele testou com tudo no máximo, né? Porque Sim. Essa é uma placa de tudo no máximo. Se eu colocar tudo no mínimo, ele vai, sei lá, 2000. Imagino que sim. No menu do Crysis a gente conseguiu 5.000 FPS. Ok. Bom, o próprio Crysis eu até testei depois, um pouquinho, joguei mais e tal. E teve alguns momentos que o FPS caiu abaixo do que a gente viu no review. Mas nada abaixo de 30. Nada abaixo de 30, então... é o jogo que foi feito para não ser jogado, então... Foi feito para não ser jogado no máximo. Comparando com outras placas, assim, eu vi na internet, eu não tenho pra testar, né? Eu vi ela sendo comparada com a 690. A 690 é melhor do que ela? Sim. Se você for pegar uma Titan e colocar contra uma 690, a 690 vai vencer. Vale lembrar que a Titan, ela é acima da 680. E a 690 são duas 680, então realmente a 690 ela é um SLI. Então, se você pegar 4, na verdade eles falam que 3 dessa ou 2 dessa já vence a 690, o que é justo, afinal é um SLI contra um SLI. Não, se você pegar 4 da Titan contra 2 690, porque não dá pra colocar 4 690, sim, porque elas já são SLI, ela vence disparado. Até porque daí você vai estar colocando como se fosse uma Titan contra uma 680. Sim.
E aí ela bate de frente sério. Pois é. E acho que todo mundo que está vendo esse review e conhece as placas de vídeo sabe que a 680 já é uma agressão de uma placa, então... Agora, vamos falar da parte que eu não acho assim tão legal, que é o custo dela. Pois é. Acho que essa parte... esse é o mesmo problema de todas as placas de vídeo. Do mesmo todas estilo, as placas de vídeo top, principalmente assim, no Brasil. Tem esse problema, que é o seguinte, essa placa de vídeo aqui no Brasil, se não me engano, saiu por 6 Acho mil. que o preço oficial dela era tipo 6 mil, mas você já consegue achar, assim, no Rio, a gente sempre usa como referência, porque até é aqui pertinho e tal. No Avenida Central, nesses lugares assim daqui do centro do Rio, você consegue achar ela por 3.500. Sim. Mas acho que é mais fácil você achar por aí, pelo resto do Brasil, ela em torno de 4 mil. Além dela ser uma placa super agressiva, ela é uma placa rara, digamos assim, né? Porque na verdade, é uma edição bem limitada. Então, 3.500. O menor preço, na verdade, eu vi que estava por volta de 4 mil. Sim. Mas 3.500 foi o menor preço. 3.500 é quase o preço. Na verdade, fica bem próximo ali da 690. Pois é. A diferença de preço é ridícula. Então, se você for comprar uma, aí eu já não sei o que é melhor para você. O benchmark dela é bem próximo, então eu não acho que vai fazer diferença. Acaba sendo trocar 6 por meia dúzia, assim. Acaba sendo quase a mesma coisa. De repente, se você quiser montar um supercomputador, se você quiser ocupar os 4 slots de SLI, não tem nenhuma opção melhor do que essa placa daqui. Sim. Eu até mesmo para montar um computador com uma dela, ou com uma 690, eu até preferiria uma dessas, porque me dá a opção de fazer um SLI depois. Então, pra mim, é melhor. Vai dar preferência e investimento de cada um. Eu acho o 3.500 muito caro. Sim. Muito, muito caro. Então, nas outras placas da NVIDIA que a gente testou, a gente sempre falou como o custo-benefício das placas da NVIDIA estavam excelentes, assim. Eram placas de R$400, R$600 que a gente testou, que valiam muito, muito a pena. Sim. Essa daqui já é uma situação diferente. Quem compra essa placa, geralmente não está preocupado em quanto vai gastar. Talvez um pouco, mas não tanto assim. Está mais preocupado em, eu quero o melhor possível no momento. O melhor possível no momento é essa placa. Então, vale a pena? Vale. Se você quiser comprar, se você tiver a necessidade ou se você for um entusiasta, vale a pena comprar. Outro negócio. Todo mundo que fica pesquisando sobre o preço já deve ter percebido que, se você comprar a melhor placa que existe no momento, o preço é tipo 5 vezes maior do que a segunda melhor placa e às vezes a diferença de desempenho é 5%. Então é outro negócio, se você quer o melhor que tem. Bom, então, eu tenho uma placa de R$1.000 e poucos, eu acho que ela tá 1.100 agora. A Titan não é 3, 4 vezes melhor do que a minha placa. Sim, ela faz um desempenho muito melhor, mas não é 3 vezes mais, não compensa. Porque não tem essa linearidade, né? Sim. Não é só porque ela é 3 vezes mais cara que ela vai ter 3 vezes o desempenho, ou que vai ser 3 vezes o número de FPS. Assim. Sim, Às vezes você colocar uma outra dessas daqui em SLI com ela e jogar Crysis, você vai ter um aumento de 20% de performance. Não, mas não é o dobro. 100%, você não fica com duas vezes a performance. É complicado mesmo, assim, então mas é questão de investimento. Negócio. Tem gente que coloca 4, assim, às vezes você coloca a segunda aumenta 20%, coloca a terceira vai aumentar só, 7%, coloca a quarta aumenta 3%. Mas tem gente que acha que vale a pena. Sim, aí depende do que você quer fazer. Se você quer montar um supercomputador para fazer alguma coisa realmente inacreditável, vale a pena. Se você é um entusiasta, você tem dinheiro para isso, eu acho que vale a pena. Eu totalmente faria no meu computador, eu sou muito louco. Mas eu não tenho dinheiro para isso, então eu não faço. Mas assim, vale a pena comprar? Vale se você quiser realmente ter um mega desempenho em alguma coisa. Se você for jogar profissionalmente, alguma coisa assim, eu acho que vale muito a pena. Sim. Se você for fazer 3D, principalmente por causa do CUDA, vale a pena. Mas, assim, se você for um usuário normal, alguma coisa assim, aí eu já não acho que vale a pena. Eu acho que a 680, por exemplo, que já é uma placa muito boa, já seria melhor. Então, acho que é mais ou menos isso que a gente tem para falar sobre a placa. A gente pode aproveitar a oportunidade de agradecer a NVIDIA por ter enviado essa placa pra gente. Muito obrigado, NVIDIA, eu amei. Caraca, estamos apaixonados. Eu quero mais 4 pra mim. Acho que a gente não vai devolver. NVIDIA, eu não sei se eu vou devolver. Pois é. Mas... é só um aviso.
Pode ser que o carteiro seja roubado no caminho, uma coisa assim. Bom. Espero que elas continuem chegando pra gente, então. Sim. Foi muito legal, foi muito divertido. A gente super recomenda ela, né? Dentro de tudo isso que a gente falou, ela é uma placa excelente, incrível, melhor placa que eu já segurei na vida, assim, melhor placa que já entrou no meu computador. Um trivia legal foi que a placa do computador do Thiago, que a gente testou, que foi o Alienware, Sim. a placa de vídeo já tinha queimado, já tinha acontecido alguma coisa. Um ano atrás, a placa pifou. E pifou completamente. Pifou no Réveillon, inclusive. Tava o pessoal já se preparando para os fogos e não sei o que. E você tava chorando. Terminando o negocinho, terminando o save, não sei o que. Quando eu consegui salvar, meu computador desligou. Eu pensei, bom, ok. Fui lá, Réveillon, 3, 2, 1, feliz ano novo. Quando eu voltei lá, liguei meu computador e não ligou mais. Eu limpei ela, eu fiz de tudo, eu descansei o computador, deixei ele uma semana desligado, eu fiz de tudo, ela nunca voltou. Eu fiquei com pena de jogar ela fora, que ela era bonitona. Ela é bem bonita a placa mesmo. Aí eu guardei ela lá numa caixinha bonitinha, encostada no canto. Aí agora, depois dessa placa daqui, depois que eu coloquei essa placa no computador, eu fiquei tipo, pô, a outra placa. Aí me deu uma sensaçãozinha assim. Aí eu falei, pô, vou lá, peguei outra placa, coloquei no meu computador, aí voltou a funcionar. Acho que a outra placa viu essa placa, ficou com... Ela se sentiu oprimida, cara, eu tenho certeza. Super ciúmes. Aí ela falou, então eu vou dar mais uns 5 anos de vida. Vamos ver, espero que seja isso. Isso aí foi só um trivia só que aconteceu durante as gravações. Mas... Bom, como a gente falou, a conclusão final é... Cara, melhor placa de vídeo que eu já vi, assim. Ela é excelente. FPS absurdos que a gente viu em vários jogos. E, cara, sabe o que eu percebi depois de um tempo? Eu tava com ela no meu computador, eu fiquei um certo tempo com ela no meu computador. Em casa, jogando o tempo todo, assim. E eu me desacostumei, cara. Eu comecei a olhar, tipo, eu tava vendo os FPS dela, e eu tava tipo... Porra, tem 60, cara. 60, tipo... a gente quer 3 dígitos. Tipo, FPS lixo 60, cara. E tipo, eu esqueci que, cara, o FPS normal é 30, sabe? Pois é. Eu completamente esqueci disso. Eu tava, todos os momentos falando, não pode cair abaixo de 60, porque tá errado, porque aí vai dar lag, sei lá. Pois é. Realmente, é o costume mesmo. Sim, me desacostumou, maldita placa. Espero que você tenha gostado do review. Se quiser ficar por dentro dos nossos próximos vídeos e reviews, se inscreva no nosso canal. E se eu quiser... vou mudar por aqui. Só. YouTube. Se você tá vendo esse agora vídeo... tá passando por uma super fase de transformação, então tá tudo diferente de novo, sei lá. Tem um botão inscreva-se, sério. Não é tão difícil assim. E tem um botão gostar. O botão gostar também é legal. Sim. Escrever um comentário, quiser fazer alguma pergunta, a gente tenta responder. Então, é isso. Obrigado. Até mais, pessoal.